Hugo Mota, eu acho que ele tá zambeta, zambetinha, paulada por cima de paulada, o povo detonando, inimigo do povo, presidente da Câmara mentiroso, covarde, tem gente até chamando de vagabundo, porque ele estava acostumado a fazer postagens e na Paraíba quer ser o popstar, chega cercado, e ele estava acostumado a ser bajulado nas redes sociais, né? De gente que tem cargo comissionado, em prefeitura de aliado dele e tudo mais. Tudo que ele postava era uma festa. Aí agora, depois que a gente alertou o povo tá indo no Instagram dele, Hugo Mota PB, P de pato, B de bola, que ele é da Paraíba, tá indo no Twitter dele, tá descendo o cacete nele. Esse filhote do Centrão, filhote do Lira, filhote do Cunha. Parabéns, militância. Continuemos assim. Presidente Lula baixou uma medida provisória e vai enfrentar essa turma. Não vai deixar a conta do brasileiro aumentar, não. Uma nova medida provisória, o Lula resolveu comprar a briga. O anúncio foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. Agora eu vou dizer pra vocês, o tiro saiu pela culatra, viu? Porque, olha, não foi só na internet, não. Até alguns jornalistas da velha mídia repudiaram a atitude dos deputados federais que resolveram ficar ao lado dos usineiros do que ao lado do povo brasileiro, nesse caso que envolve a energia elétrica, o projeto de energia eólica. Uma esculhambação. A tarcisista Andréia Sadi, a porta-voz do tarcisismo, porque ela é louca para que o Tarcísio seja o candidato da extrema-direita na eleição do ano que vem, teve que ouvir poucas e boas, entre aspas, da sua colega Flávia Oliveira, porque Flávia, ela foi sensata ao comentar o seguinte: vejam só, senhores, o Congresso, por vingança, por chantagem, a incoerência falando em corte de gastos, eles falam em corte de gastos e acabam onerando o país de uma forma assim jamais vista. Eu vou colocar um trecho da fala da jornalista Flávia Oliveira, porque eu fiquei com a alma lavada. Assistam. Absolutamente inacreditável o empreendimento contra o Brasil que o Congresso tem patrocinado nas últimas semanas, nos últimos dias, em particular nesta semana, né? Segunda e terça foram 2 dias, de fato, a serem esquecidos. Esquecidos por quem? Por quem minimamente levou a sério um discurso de alinhamento, diálogo republicano na direção de medidas que façam o país caminhar na direção do equilíbrio fiscal, da racionalidade e da eficiência das contas públicas a serviço da população. Então, o mesmo Congresso que não faz 10 dias dizia que estamos dispostos a discutir desonerações, eventualmente emendas, e que pressionava o governo por corte de gastos, é o que é capaz de aprovar um benefício, né, a setores específicos, determinados e privilegiados, da ordem de 200, eu vou arredondar, 200 bilhões de reais. Isso equivale, Sadi e amigos, a 10 vezes o que Haddad propôs como valor de aumento de IOF para evitar um corte de 51 bilhões no orçamento. Foram contingenciados lá, semanas atrás, né? Contingenciados 20 bi, bloqueados 11 bi e uma conta de 20 bilhões de 20 bilhões de reais que seria apurado com a elevação do IOF para evitar um corte maior de investimentos, incluindo emendas. Parabéns, Flávia, por não se curvar e por falar a verdade. O Valdo Cruz também criticou. Outros jornalistas criticaram. Eu não vou ser aqui injusto e afirmar que a Sadi foi favorável porque eu não assisti. Eu vi apenas esse corte na internet, porque eu não consigo mais, de uns tempos pra cá, assistir o programa da Andréa Sadi por conta do puxa-saquismo dela, do Merval Pereira quando vai, Ave Maria,
em relação ao Tarcísio e a desonestidade intelectual para com os telespectadores em relação ao presidente Lula. Portanto, evito assistir porque ao invés de ficar informado, eu fico desinformado, porque eles desinformam para favorecer o mercado financeiro, que vive de juros, de especulação. Olha só o que o deputado federal Lindbergh Farias, que também estava cansado, mas depois ficou revigorado. Olha só o que ele disse nas suas redes sociais, queria compartilhar com os senhores e com as senhoras. Na tela. Gente, acabando mais um dia de trabalho. Confesso a vocês que tem hora que dá preguiça e desânimo, mas bate na hora uma revolta contra a hipocrisia dessas elites, desses ricaços que falam de ajuste fiscal só em cima do povo pobre. Querem desvincular salário mínimo da Previdência. Imagina um aposentado ganhar menos do que um salário mínimo e dizem, as contas públicas, situação fiscal do Brasil. Cínicos, hipócritas, não querem pagar nada. Na hora todos se levantam. Bancos, grupos econômicos, super ricos, eles acham tranquilo, olha, vai prejudicar os investimentos. Agora, uma professora da rede municipal paga 27,5% de imposto de renda. O gari paga imposto de renda. Como é que uma pessoa que ganha, digamos, 300 mil reais de renda por mês, porque tem um título, um LCA, esse deve ser isento. Essa hipocrisia que vem da história, relatada por Raimundo Faoro, no Donos do Poder, sobre o patrimonialismo. Então veja, gastam 970 bi de juros e reclamam que os gastos primários tão altos, 18 bilhões, todo tipo de desigualdade tributária. E aí, o problema é do pobre, o problema é o trabalhador, são as políticas sociais. Quanto cinismo! É a velha luta de classes, pessoal. E o mais grave é que essa elite brasileira fica disputando o recurso do orçamento, centavo a centavo com os pobres para acumular. É a velha elite brasileira patrimonialista. Vamos em frente, presidente Lula, ministro Haddad. Essa é a nossa luta por um Brasil diferente, mais justo, mais igual. Um outro deputado que ganhou destaque para mim foi Ivan Valente. Eu vou colocar 30 segundos, 40 segundos de um trecho que considerei importante, porque ele aponta a hipocrisia do Hugo Mota. O presidente da Câmara, o filhote do Centrão, o filhote do Lira, o filhote do Eduardo Cunha, o inimigo do povo paraibano e brasileiro, ele, quando saiu da reunião com o Haddad, ele fala com a imprensa e ele afirma que o acordo foi firmado. Não aguentou 24 horas de pressão, de lobby. No outro dia, ele volta atrás e recua, demonstrando que não tem palavra, que é um fraco, que é um serviçal, acabando e deteriorando o nome da nossa amada Paraíba. Sai um presidente do estado, do honrado estado de Alagoas, e entra um presidente que é representante da Paraíba. Observem que é o Nordeste a grande base desse centrão, parafraseando agora o senador Roberto Requião, um ajuntamento de partidos e de forças políticas que é louca e que saliva todos os dias por sangue e pichulecos. O sangue que o Requião se referia à época e se refere hoje é isso aqui, ó. Solta o trechozinho do Ivan Valente quando ele desmascara o presidente da Câmara dos Deputados. Eles são contra distribuir renda, gerar emprego. Essa é a injustiça que tem que ir para a televisão. Ninguém sobe à tribuna para dizer que no governo anterior o IOF era 6,68%. O ministro Haddad queria 3,35% para ajustar as contas públicas. Mesmo assim, ele fez uma contraproposta. E é disso que eu quero falar. Primeiro, taxar bets. Isso é aumento de imposto. Eu quero dizer aqui, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, saindo da reunião com o Haddad no domingo passado, falou o seguinte: tem 600 bilhões em incentivos fiscais que precisam carregar com a arrecadação. Sim, foi ele que falou. O Haddad, inclusive, corrigiu para 544 bilhões de reais de isenções e exonerações fiscais. Isso é cada dia mais incorporado, como foi o caso dos 17 setores. Gente que não gera emprego, não distribui renda, tem isenções globais, grandes empresas
não podem pagar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa CPMI do INSS, ela vai acabar com a farsa chamada Jair Bolsonaro. Jair Bozo, no debate, quando iniciarem os debates na CPMI, vai ficar comprovada a corrupção, a roubalheira no que se refere ao salário dos aposentados na gestão do senhor Jair Bolsonaro. O que foi descoberto recentemente, e falei em vídeos anteriores, não é brincadeira. Inquéritos que estavam arquivados na Polícia Federal, pessoas que queriam denunciar na época do governo Bolsonaro e foram ameaçadas de morte, o credenciamento de associações para aposentados, associações de fachada, verdadeiras organizações criminosas, o afrouxamento de regras. Quem descobriu foi o Lula, quem mandou investigar foi o Lula, quem mandou prender foi o Lula, quem mandou bloquear 3 bilhões foi o Lula. Contra o Frei Chico, irmão do Lula, já falei em vídeos anteriores, repito pra vocês, é só fake news e mentira. Frei Chico não é investigado em nada. Não encontraram R$1, 1 centavo de desvio na conduta de Frei Chico. Então vai ser outra lapada que o Bozo vai levar. Mas por falar em Bozo, meu irmão, a Polícia Federal mostrou, deu publicidade ao relatório, ao indiciamento do clã Bolsonaro. E vocês acreditam que a ABIN paralela foi criada somente, vejam só, senhores, para proteger a família Bolsonaro? Os documentos que foram encontrados pela Polícia Federal incriminam a família Bolsonaro. E sabe quem recebia no final, na ponta, toda a apuração da ABIN paralela? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso que ele foi indiciado. O chefe da ABIN paralela, ou os chefes, eram o Carlos Bolsonaro e o senhor Alexandre Ramagem, e já faziam parte do, digamos assim, do Estado autoritário e ditatorial que o clã Bolsonaro buscava implementar um regime aqui no país, com o golpe de Estado, a ação penal que já está na sua fase final. Então observem que um inquérito é ligado umbilicalmente ao outro. Esse indiciamento vai se transformar numa ação quando a Procuradoria-Geral da República oferecer a denúncia. Então era uma ABIN paralela criada para proteger a família Bolsonaro. Olha só um trecho. Fala da jornalista Júlia do Alibe. Na tela, por favor. Começo aqui pela página 937, que é quando a Polícia Federal, no relatório final, começa a relatar o envolvimento do ex-presidente Bolsonaro por meio do núcleo político, que eles chamam. Vocês estão vendo aí. Então, eles colocam fatos e imputação resumida a Bolsonaro. Dizem, Camarote, que ele é uma figura central, que é o principal destinatário do produto e das ações clandestinas da ABIN, que era dirigida por Ramagem, que era o aliado dele. E aí eles citam as anotações do então diretor da ABIN, Ramagem, como bom dia, presidente DOC, presidente do TSE informa DOC, positivo DOC, PR presidente, presidente 2 DOC, uma série de elementos que foram encontrados nas quebras de sigilo de Alexandre Ramagem que envolveriam Bolsonaro, mostrariam que Bolsonaro é o principal beneficiário dessas ações da ABIN paralela. Diz a PF, olha aqui, essas são evidências que corroboram a concorrência do então presidente da República das ações delituosas perpetradas pela ABIN. E aí eles vão para a exposição dos fatos, Camarote. Começa aqui com as tarefas de contra-inteligência do núcleo familiar, que revelam o uso da estrutura paralela para evitar a ação de órgãos estatais que pudessem atingir o núcleo da família presidencial. E aí eles citam os eventos Renan Bolsonaro e interferência na Receita Federal. Tá aí a fala da Júlia do Alibe. Alguém tem dúvida ainda?
Amigos, eu queria pedir para que você, caro companheiro e companheira que me assiste, comente abaixo de onde você nos assiste, mete o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque nós vamos vencer a extrema-direita nas eleições que estão por vir. Nós vamos derrotá-los. Anotem o que eu estou falando. Um forte abraço e a luta continua.